nas redes, mas sintetizar coisas altamente complexas, né? Então, assim, fazer uma análise de cada candidato é complicado, né? Mas, assim, de uma maneira muito rápida. Mas você tem o Lula nesse momento, vai usar aí toda a máquina pública, como o PT sempre faz, né? Como a Dilma dizia, o diabo na hora da eleição, está gastando dinheiro desde o começo do governo, sem se preocupar com amanhã, que é o que o petismo sempre fez, apesar de um disfarce inicial ali no primeiro mandato do Lula, e muita gente acreditando que não, ali era diferente, né? Era a mesma pessoa, né? Que as pessoas têm dificuldade de entender métodos e circunstâncias, né? Os métodos, eles estão lá, os objetivos, eles estão lá, as circunstâncias às vezes variam, então você tem começos menos vorazes, eventuais recuos estratégicos, mas aquele culto do Estado como garantidor de tudo, ele estava lá desde a raiz. Então o Lula vai investir mais uma vez na defesa do discurso da defesa da democracia, da defesa da soberania, e nessas pautas mais econômicas aí, de escala, 6x1, de Bolsa Família, como sempre, tentando evitar outros assuntos em que a esquerda perde, como a segurança pública, não vai conseguir, vai ser um assunto, não vai conseguir no sentido de evitar, não estou falando do resultado eleitoral, vai ser um assunto muito presente nessa corrida eleitoral, a segurança pública, e a esquerda é um horror, né? Na segurança pública ao longo das últimas décadas, perdeu totalmente a capacidade de argumentar sobre isso, está sempre ou está sempre do lado da bandidagem, ou parece estar do lado da bandidagem, né? Quer dizer, não consegue construir um argumento mais sólido que seja convincente, e nem conseguiu avançar exatamente com as propostas, mesmo que algumas tenham sido aventadas no Congresso, e foram aventadas justamente porque existe uma preocupação eleitoral com esse tema, e ele vai tentar dizer, não, nós fizemos a PEC da segurança pública, nós fizemos o PL antifacção e tal. Tudo isso que é motivo de treta sobre o conteúdo no Congresso Nacional, porque a oposição vai e mexe, aí um senador mais independente como Alessandro Vieira melhora um pouquinho, ou mesmo assim é contestado. Mas isso não está ainda na prática, isso ainda não surtiu os efeitos para o cidadão se sente inseguro, nós nos sentimos inseguros, andando em grande cidade. Então tem muito telhado de vidro para ser explorado. Só que do outro lado, em vez de você ter uma figura capaz de explorar o telhado de vidro com alguma autoridade moral e administrativa, está se aventando a candidatura de Flávio Bolsonaro, né? Que tem um monte de telhado de vidro. Então, isso acaba neutralizando os pontos negativos e fracos do Lula. E repito o que eu falei aqui da última vez, que é para depois não ter corte e tal. No Brasil, muita coisa pode acontecer, e como o PT, o Lula, a esquerda de maneira geral, se envolve em um monte de escândalo, é hipócrita em muita coisa, pode acontecer um monte de coisas novas aí que vão gerar um desgaste e tal, e essa é a esperança da família Bolsonaro. Eles falam assim, cara, ok, tá, pode ser que tenha outro, como o Tarcísio, que talvez tivesse mais chance, então não interessa, né? Eles estão preocupados com eles próprios, estão preocupados em tirar o Jair da cadeia e conseguir de todas as maneiras voltar ao poder e tal. Então, assim, tem podre do outro lado, e na dúvida vai ter gente que vai escolher a gente, então vamos arriscar e que se dane se o Brasil fosse sacrificado. Essa é a visão bolsonarista, né? Eles estão dispostos, mostraram isso várias vezes, no caso do tarifaço, lá atrás, no caso da Lava Toga, estão dispostos a sacrificar o Brasil para garantir a impunidade ou liberdade, dependendo do juízo que você faça, da família, né? Lá atrás foi por causa de rachadinha, agora é por causa da acusação de golpe. E então você perde aí uma cartada forte que outros candidatos mais consistentes, com um histórico menos sujo, poderiam ter em relação ao Flávio. Mas, obviamente, tem muito discurso para que o Lula não seja reeleito. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Não que a família Bolsonaro botou o Cássio Nunes, mas vai fazer um STF necessariamente bom. Mas o Lula podendo escolher mais 3 ministros, bom, aí domina o STF inteiro, né?
já controla, já tem uma maioria mais ligada a ele, mas vai ter o controle total se ficar no poder mais tempo. Então é óbvio que isso é grave. E seria grave para qualquer lado, qualquer grupo político, né? Aliás, uma das maiores cartadas, assim, é claro que isso para a população como um todo não é o principal, né? Mas você tem segmentos que acompanham mais. Então, uma das cartadas do Donald Trump em 2016 contra a Hillary Clinton foi: a gente não pode deixar eles ficarem com maioria no Supremo. A Suprema Corte Americana. Escolheria mais 3 juízes da Suprema Corte, o Partido Democrata escolheria, se ganhasse, e ia ficar com uma maioria sólida, folgada. E o Trump acabou conseguindo reverter isso. E houve várias mudanças que foram feitas depois das indicações do Trump, né? E, obviamente, pessoas, por mais que você possa ter uma discordância aqui e ali, de muito mais consistência do que os indicados aqui no Brasil. Se você comparar os indicados do Trump com o Cássio Nunes Marques, imagina, é uma diferença assim, brutal, por mais que o Trump seja essa figura inconsequente muitas vezes, e ególatra, etc., né? Mas lá existe ainda um padrão cultural que faz com que determinadas figuras precisam ter uma certa bagagem, né? E ainda há algum tipo de institucionalidade, mesmo que muito fragilizada, e o Trump busca explorar essa fragilidade para assumir o controle de muita coisa, né? Mas você vê que até os 3, e eu apontei isso lá atrás, que o Trump botou lá, eles inicialmente ali recusaram a ação do Texas contra a eleição que o Trump estava contestando, né? Acho que foi 2020, quando ele perdeu para o Joe Biden. Então, você vê, mesmo os indicados pelo Trump não embarcaram, vamos dizer assim, na narrativa de roubalheira eleitoral que o Trump estava aventando, né? Mas, enfim, voltando. Então, você tem esse embate aí. O Flávio Bolsonaro, ele sai de um piso que é o piso de resíduo, vamos dizer assim, da família. Ele não é o pai, não tem o mesmo carisma do pai, não tem o mesmo histórico de 30 anos de Congresso Nacional que tinha o pai, não teve. Claro que teve como deputado estadual que virou senador, mas não teve como pai essa vantagem de ter sido eleito presidente num momento de confluência de vários outros fatores, a despeito do histórico da própria família, né? Mas era um momento de combate à corrupção petista, era um momento de crise econômica do governo Dilma, era um momento de manifestação de rua. Então, o Lula, ele ocupou o campo da esquerda de uma maneira, não surgiu outras lideranças. Tem várias possibilidades no campo da direita, que está, da suposta direita e eventualmente da direita, que está muito pulverizada em razão dessas tretas, em razão de ser refém de um sujeito que está preso. Então você tem pouca gente contestando ao longo dos últimos anos essa família, de modo que os governadores não batem de frente, ficam esperando cair de Maduro a candidatura do Flávio. O Tarcísio tem uma reeleição, né, muito quase garantida, né? Não vou dizer garantida, mas é um forte candidato para a reeleição em São Paulo, fica ali esperando para ver se o Flávio vai desistir, se alguma coisa vai fazer ele desistir. Ele está perambulando aí nos gabinetes, nos escritórios, conversando com empresários e tal, tentando conseguir apoio. A maioria tem restrições a ele, porque sabe que a família é aloprada, sabe que o pai está preso, sabe que ele vai se preocupar muito menos com o país do que em salvar a família, que é o que eles fazem há 7 anos agora. Mas ainda tem gente que cai. Então, pode ser que ele não consiga apoio suficiente e tal, mas não está muito claro não se eles vão desistir, né? Muita gente fala, isso aí e tal, mas, e assim, tem gente que fala assim, o sistema vai agir para impedir a candidatura, etc. Mas tem setores do sistema que acham bom que tem um candidato fraco e que o Lula fique e que garanta a República do Escambo sendo continuada, né? Então, assim, não é uma coisa tão certa, você tem ainda algumas incógnitas aí nesse campo. E aí você tem outros candidatos nesse campo antipetista, né? Então, com o Tarcísio ele não vai bater de frente com o Flávio. Então precisa acontecer alguma pressão em cima do Flávio, o Flávio desistir, aí vai ter uma negociação entre eles e tal, para o Tarcísio entrar, que é uma hipótese que já está sendo diminuída e tal. O próprio Ciro Nogueira falou outro dia que já não acredita, não que o Ciro Nogueira seja parando para qualquer coisa. Aí cresce o nome do Ratinho Júnior,
né, governador também, lá da região sul do país, lá na região sul do país, né, e que corre por fora, porque é do PSD do Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é esse articulador, né, que é ligado ao Tarcísio, na esfera federal é ligado ao Lula, é centrão, né? Bota cada pé numa canoa e tem ali uma segunda opção, que pode se juntar com algum outro governador, como o Romeu Zema, como outro. E o Ronaldo Caiado por fora. Assim, o Ronaldo Caiado foi candidato em 1989, então ele já era de uma direita. É porque assim, tem muitas variações, né? Tá lá no interior do Brasil, é aquela coisa mais ligada ao agronegócio e tal. Uhum. Nada é necessariamente todo aquele ideário da direita, mas já era um cara que estava à direita do PT lá na década de 80, né? Muito antes da ascensão da família Bolsonaro no cenário político nacional. Então, esse tem um pouco mais de autoridade para falar em, vamos dizer assim, em antipetismo à direita, né? E aí você tem agora o MBL, que virou o Partido Missão, que está fazendo muito sucesso com determinados segmentos da juventude, ali 16 a 24 anos, né? Apareceu até em segundo numa pesquisa nessa faixa etária, que tem um engajamento de rede social, tem uma comunidade. Eles estão criando uma comunidade dentro de determinados princípios, valores, posições políticas, ideológicas, inclusive, que pode ser uma coisa de longo prazo a ser criada por essa geração, não necessariamente com resultado eleitoral tão imediato, mas o Renan Santos é esse candidato que está buscando. O Kim Kataguiri é um deputado federal que atua de uma maneira incisiva, com muito mais coerência do que a família Bolsonaro no Congresso Nacional, que aponta a sujeira bolsonarista, a sujeira lulista, mas obviamente eles também se envolvem um monte de treta, tem uma linguagem mais jovem e mais beligerante, que pode gerar engajamento por um lado, gerar afastamento e repúdio por outro. Às vezes, numa empolgação, prega uma coisa, de que a militância tem que ser assim, como as outras são também e tal, e isso gera crítica nas redes sociais. Você tem lá um monte de embates agora, Nando Moura, outros influenciadores aí que criticam muito e tal. E então, mas é um discurso, vamos dizer assim, que está fora dessa polarização bolsonarismo e lulismo. E o ideal, para você ter um quadro mais completo, estou dizendo assim, de defesa de determinado segmento, mas o quadro eleitoral ele tem que ser um pouco mais completo, né? O brasileiro tem que ter opção. Opção para ele escolher qual que é mais do agrado dele. Então você precisava ter mais candidaturas diferenciadas no campo à direita e mais candidaturas diferenciadas no campo à esquerda e candidaturas ao centro, como um Eduardo Leite, como uma figura assim. Você vê que até o Aldo Rabelo está agora, né? Que era um cara que tinha um vínculo com a esquerda, que adotou um discurso agora mais crítico ao STF, nessa questão do golpe também e tal. Tem um aceno ali para um vice que foi ligado até ao bolsonarismo. Enfim, uma figura diferente, né? Então você tem ainda uma incerteza aí sobre quais serão as candidaturas diferentes, mas dificilmente você vai ter muita diferença em relação ao lulismo e Bolsonaro. Você tem as candidaturas satélites, né? Aquela pessoa que está esperando só, está fazendo ali um apoio no primeiro turno para depois se juntar no segundo turno, ou outras candidaturas, como o PSOL sempre faz, né? No campo da esquerda com o PT, e outras candidaturas nesse campo antipetista que estão esperando a candidatura do Flávio cair e, eventualmente, cair até por índice, né? Se eles conseguirem se sobrepor aí no primeiro turno, aí vão para o segundo e aí conseguem reunir o apoio do resto, né? Então, muita gente que não bate de frente até para conseguir um eventual apoio. Curta, compartilhe e inscreva-se.